Bom dia, galera. Namastê. Brasil Live. Namastê, galera. Tudo bem? Pedro Victor aqui. Vocês aí desse outro lado. A gente interagindo, conversando um pouquinho. Eu queria falar sobre força de caráter e desafios, adversários, lutas. Então, nesse primeiro momento eu queria dar uma iniciada sobre o ser. Não o ser maior, mas o ser da continuidade, a continuidade que você faz a partir do momento do to be, to being, ok? Do ser para o sendo, acontecendo, fazendo acontecer. Nessa perspectiva, nesse ponto de verdade para a verdade subjetiva do realismo objetivo, realismo ético, da moral do sujeito, nós temos um ponto inicial de partida que é justamente o ponto de paz, o ponto de equilíbrio total, o ponto de harmonia interior, o ponto sublime, onde a gente se está pausado numa transcendência de todas as questões limitantes, de todas as questões paradoxais, paradigmáticas, de todas as questões da própria filosofia da linguagem, da própria linguagem. Então, quando a gente tem um ser acontecendo, a gente acontece junto com a nossa perspectiva, com a nossa psicologia. A gente vai concatenando as associações, vai concatenando os nossos conhecimentos e vai fazendo ligaduras de preposições. Preposições, orações são preposições e que vão dando o norte, que vão dando encaminhamento ao sujeito, que vão dando do sujeito o seu predicado, certo? Então eu gostaria de fazer essa primeira introdução filosófica a respeito da ontologia do sujeito, que é uma ontologia do ser maior para o ser menor, que é o ser menor, que é justamente o tornar o ser que estava meditado, o ser que estava concentrado, o ser que estava reunido ali e passou a acontecer. Acontecer vai tecer uma rede de associações que são associações de significações livres que vão dando origem e arquetipando, arqueologizando o discurso do sujeito, o discurso crítico do sujeito. Nessa abordagem filosófica que eu faço aqui, é muito interessante a gente notar que o ser ele vai variar de acordo com o contexto da ideia. Se a gente tem uma ideia que tem uma situação, o ser ali ele vai agir de acordo com a situação, certo? A situação emocional, uma situação astral, uma situação espiritual, uma situação, seja lá qual for ela, esse ser vai ter uma experiência. Ele vai experimentar o seu em si, vai experimentar o seu ego, vai experimentar a passagem de uma transformação, de uma vivência que vai dar origem à libertação, a um sintoma, talvez, a um gozo, a uma graça, enfim, a uma determinação, a uma particularidade, a sua subjetividade. Mas se a gente for pensar do ponto de vista objetivo, a gente tem, logicamente, dentro da lógica, a gente tem a nossa razão e a nossa autonomia de criar novas subjetificações, né? E partindo daí, a gente tem autoridade de perceber e conceber em nós mesmos a autoridade que a gente tem, a moral que a gente tem para discernir o lugar das coisas do mundo, o que é o mundo, o que se passava no inconsciente do sujeito, para dar abordagem crítica à realidade, à consciência pura e sublime da totalidade do ser. O ser maior, que é esse ser transcendente,
ao ser menor, que é o ser do acontecimento, como agora um discurso é um ser, é uma vivência, é uma experimentação, é uma abordagem. E a gente tem, nessa questão, a gente vai ter o amor, vamos colocar assim, o amor, a dor, o amor e a dor. O amor e a dor. Se a gente experimenta o amor, muito, o excesso do amor se torna uma coisa efêmera. Mas o amor, a gente precisa ter o amor para dar uma dissolvida na corrosão, na ferrugem do ego. Então, para não sermos idiotas, a gente tem que amar, mas não amar de uma forma totalmente liberal, uma forma total. Todas as pessoas têm uma personalidade e o aspecto do amor vai vir desse desejo, que é um desejo particular, um desejo de uma estrutura psicológica que vai dando sequências e sequências a transformações desse sujeito. O sujeito, ele passa a ser reconhecido dessa consciência de si e para si, com quanto ele é em si, ok? Se o sujeito ele é faltoso, falta alguma coisa nele, ele vai buscar um desejo, ele vai buscar se complementar. E todo desejo é desejo de completude, desejo de realização. Por isso que há na imagem um espelho. Esse espelho reflete a nossa subjetividade, e às vezes, se a gente fizer uma abordagem mais profunda, a gente tem outras divisões filosóficas e epistemológicas da realização do problema sintomatológico do sujeito. Por exemplo, se você está sofrendo por uma questão espiritual, a razão de estar acontecendo fenômenos dessa natureza vai te levar a uma experiência de libertação, porque você, logicamente, vai buscar uma libertação e você vai buscar por aí alcançar um nível de iluminação, certo? Mas não é só de metafísica que eu quero falar, não é só de política que eu quero falar, principalmente. A política envolve a batalha, envolve a luta, a guerra, o padrão burguês, o padrão proletariado, o padrão do capitalismo. E nessa história, nessa materialidade histórica da ciência, às vezes a gente está deslocado, às vezes a gente nem percebe que está deslocado, a gente está numa loucura e a gente não tem habilidade suficiente para lidar com essa fratura da exposição do desejo, né? O desejo que foi implementado inconscientemente é um sintoma, e por experiência a gente pode dizer que esse sintoma ele vai levar a outros sintomas de outros desejos de cura e libertação. Então, quando a gente está doente, a gente busca o tratamento, a gente busca realizar a nossa energia, realizar a nossa ligação com a mente e a mente própria da realidade, da filosofia que a gente vem praticando, certo? E se a gente pratica uma filosofia, a gente tem que ter noção de quais filosofias estamos praticando, de como a gente está praticando a filosofia, entendeu? Se a gente não praticar a filosofia de uma maneira crítica, a gente não vai ter discernimento suficiente para reconhecer outras filosofias e outras gamas de filosofias e como a gente aplica do inconsciente a percepção dessa filosofia, porque a gente pode estar criando neuroses obsessivas de completude, de confusão da materialidade. Mas a gente percebe que nas filosofias existe uma diferença lógica, e nessa diferença lógica existe a percepção sublime e a percepção efêmera, trivial, certo? A gente pode dizer o seguinte: viagem, né? Trip do ego, projeção, nada mais. Isso é um sintoma, certo? O isso do sintoma que a gente
vivencia. A gente vivencia numa questão de prática, de psicanálise, de psicanálise de metafísica, talvez. A gente pode perceber que existem muitas teorias no qual o corpo do ser ele é totalmente fechado ou aberto. A gente tem que saber como fechar-se para poder se abrir a uma nova realidade, a uma nova percepção da harmonia total, que é a harmonia de que existe uma lacuna. Essa lacuna divide o eu do objeto e do você, da sua singularidade, da sua particularidade. Essa lacuna é a intersubjetividade filosófica, entendeu? A gente não pode projetar de que a gente está indo diretamente em uma transformação social igual, de simetria. A gente não pode perceber que essa simetria ela existe e que ela é totalmente plausível, ela é verossímil. Não, ela não é verossímil. Há um antagonismo entre o eu e o você. Há um antagonismo entre o que eu estou pensando, o que eu vou fazer, como eu penso, da minha modalidade, da minha materialidade psíquica, da minha personalidade e a sua personalidade. O seu modo de agir, o seu modo de ser, o seu modo de acontecer, o seu modo de tomar decisões, o seu modo volativo, né, de tomar decisões e discernimentos para com as questões da sua razão, da sua propriedade, do seu propósito. Então, é uma questão ética, de natureza ética, essa arqueologia que a gente faz em relação a objeto filosófico, da coisa filosófica e a coisa filosófica que está sublimada, ela é sublime. A gente não tem uma percepção total da coisa, a gente pode ter uma noção reflexiva, mas vamos fazer essa reflexão. Pegue uma ideia que ainda não foi elaborada, totalmente elaborada. Você vai passar pela experiência da elaboração da ideia, certo? Você vai estar alienado à elaboração da ideia, certo? Você vai estar engenhado na elaboração da ideia. Vai fazer um loop, um círculo, e esse círculo vai continuando se concatenando, vai continuar significando no seu inconsciente até que essa emoção ela seja apaziguada. Quando a gente apazigua as emoções, a gente tem paz, né? Apaziguar, dar a paz, tornar-se pacífico, tornar-se manso. E nessa questão da mansidão, o caráter do homem ele é visto quando a gente trabalha realmente a fé do ponto de vista fenomenológico, do ponto de vista do que estamos acontecendo, da fé para o inconsciente, do inconsciente para o consciente, do que a gente se torna. Então é importante a gente ter essa noção de que a gente vai conseguir superar a passagem do problema da preocupação, o problema da ansiedade, né? O problema da angústia, o problema de como a gente lida com o mínimo e o máximo. Do mínimo que a gente tem ali do ponto de vista da criação do discurso para o máximo, que nada mais é do que a sublimação total de que não se tem valor, é uma determinação. Uma determinação é uma subjetividade, certo? A determinação de valor é uma subjetividade, é uma valoração. A gente não tem ideia dessa valoração. A gente não pode fazer um pré-julgamento, a gente não pode fazer uma presunção dessa ideia, desse valor, desse julgamento, da crítica do discurso, certo? E a crítica do discurso vai te levar a um ponto de partida de que nada mais é do que uma solução para outro discurso. E os outros discursos vão sendo atribuídos valores de crítica absoluta, de crítica dialética, de crítica de verdade para verdade, de realismo para realismo. Então, quando a gente analisa um discurso, quando a gente analisa uma verdade, um fato, uma legitimação do fato, a gente analisa a questão da ferida. Quando a gente abre uma ferida, a gente está se imergindo
as noções psíquicas da emoção. Quando a gente fala de inteligência emocional também, a gente tem que ter noção de como a gente vai enfrentar as questões das adversidades. E as adversidades, todo mundo sabe que todo mundo tem as adversidades, a gente não sabe de onde vem, como vem, para vem, mas acaba acontecendo, e se a gente não souber como ter técnicas de separar o irracional do racional, o nosso ser do ser do outro, da intersubjetividade, a gente vai acabar ficando sem recurso, e nessa escassez de recurso a gente vai produzir, dependendo da fé, um milagre. Ou a gente acontece, de verdade, a gente tece o ser. Tecer é costurar. Se a gente costura o ser, vai dando significações, vai concatenando, e essas significações a gente tem que ter noção de que a gente tem uma vida plena e que a gente não pode cair na ilusão de ser hipnotizado e dormir no ponto. Dormir no ponto, ou seja, dormir numa ideia que foi espelhada, que foi materializada e que energizou a pessoa a estar numa dinâmica psíquica, psicopatológica, né? Psicopatológica normalmente. O que seria o psicopatológico? Seria o irracional no psíquico. O irracional no psíquico, é o psicopatológico. Por exemplo, um transtorno é quando a pessoa não está em si, não sabe do que está fazendo e sabe que precisa de uma solução. Essa solução a pessoa vai buscar no seu interior. Então, do interior para o exterior, a pessoa reconhece que existe algo, que existe um objeto que precisa ser reelaborado. O que significa essa reelaboração? A reelaboração, ela nada mais é do que quando a catarse é feita, a anamnese é feita, e a pessoa vira e desvira, faz uma manobra para desalienar as emoções, os espíritos, né? Porque é uma questão de espiritualidade também, os espíritos que causam a inflamação, a afecção, o afeto, nos afetos, nos desejos, na questão deontológica e ontológica do ser, né? Então, falando mais de filosofia, a gente aprende que para aprender, a gente tem que se aprender, tem que render-se à letra primordial, o alfa. O alfa que dá início à questão da análise, que dá início à questão da travessia da associação livre, da associação que a gente está liberto, que existe um void, esse vazio, e esse vazio ele vai sendo inteirado, vai sendo preenchido, vai sendo integrado às soluções, talvez a sintomas também. E o que a gente aprende para ter noção de que o que é um sintoma, do que é uma ideia e do que é o real. O real é uma questão que a gente não consegue ter uma elaboração definitiva dessa matéria. O real está ali. O real é a realidade, mas a realidade ela é subjetiva, porque a verdade é uma subjetividade. Então, a gente não consegue ter uma noção total, absoluta de apreensão do real, de determinar que o real ele é uma questão totalmente iluminada, pacífica, plena. A gente sempre vai ter uma questão de falta, de reelaboração, de transição, de tráfego de associações, de discurso. E como a gente vive discursando, né, a gente usa o discurso para criticar, para julgar, para se defender, para expressar. Quando a gente expressa uma ideia, quando a gente critica uma ideologia, quando a gente passa pelo processo ideológico, o processo antropológico também, porque dentro da ideologia tem uma antropologia, a gente tem que perceber que para estar lúcido, a gente tem que entender o que significa a síntese arqueológica das ideias, certo? As ideias elas vêm, estão aí, são midiáticas, têm culturas e elas têm padrões psicolinguísticos de funcionamento, certo? E se tratando de ciência, a gente pode perceber que a ciência ela não é
ela está junto de Deus. Ela não é uma separação de Deus, ela é uma parte de Deus. A ciência é uma parte de Deus que nos ajuda a ter discernimento, para ter sabedoria e concluir uma análise. E para concluir uma análise, como a gente percebe o analisando, a gente tem que ter conhecimento de causa, tem que ter conhecimento do que se trata uma personalidade psicopatológica e do que se trata uma multifaceta sintomatológica, certo? Todos nós, nesse novo século, a gente tem, estatisticamente, a gente tem algumas psicopatologias que são fenômenos confusos. Depressão, ansiedade, personalidades esquisitas, pouco psicopatias, coisas que são naturalmente de geração em geração, encarnadas, certo? Tá no DNA, tá no psicopatológico, tá no DNA, entendeu? Mas a gente tem que perceber que você é um único, e as suas ideias, elas são ou influenciadas ou confluenciadas ou coadunadas com o seu grupo de missão, né? Com o seu grupo de interação social para uma realidade, para um descobrimento dessa realidade, para um descobrimento de uma outra realidade, ou às vezes até a projeção da realidade, que vai ir para o campo da metafísica. Mas eu não quero tocar no campo da metafísica agora, eu quero chegar a uma solução. E essa solução é ser forte. E ser forte significa ter paz e amor, ter equilíbrio dos seus conhecimentos para ser uma pessoa sábia. E para ser uma pessoa sábia você deve ser forte. E para ser forte você tem que ter conhecimento de causa, certo? Então, para não perder o fio do raciocínio significa que a gente está elaborando racionalidade, a gente está elaborando o plano cartesiano, a gente está fazendo uma ciência de alegria, uma ciência de espontaneidade, uma ciência de expressão e de exatidão, de êxito, de eficiência, de busca, de organização e de organização própria do próprio feudo, do próprio capital, da própria polis do discurso. E a polis do discurso nada mais é do que a explicação do tema tratado, contextualizado e feito, certo? A questão é fazer. E o fazer, ele tem uma dimensão da própria personalidade. O fazer tem uma dimensão da própria personalidade. Quando a gente faz algo, quando a gente determina fazer algo, a gente encontra em nós mesmos um espelho, e esse espelho ele é oriundo do nosso desejo de apresentar o discurso. E o discurso ele é uma crítica, certo? O discurso sendo crítica, o discurso sendo análise crítica, ele também é uma transformação da natureza simbólica, certo? Ele é um símbolo que passa por uma travessia de possibilidade, de transformações dos significantes, que vão indo diretamente a uma epistemologia entre conhecimento, crenças e verdade. A epistemologia trinitária: conhecimento, crenças e verdade, certo? O que é verdade, o que não é verdade e o que é ético. O que é ético é o que a gente se propõe a dar a esse mundo de uma forma harmoniosa, uma forma amorosa, uma forma gloriosa de ser, estar presente no momento, sempre presente. E o presente ele é uma questão de
letra. E essa letra ela vai sendo injetada, vai sendo transposta, vai sendo preenchida nesse nosso void, nesse nosso vazio, que é o vazio entre boca e mente. Boca e mente vão construindo o ontológico do discurso, que é um ser. O ser ele é uma análise, a análise é uma repetição de uma elaboração que vai dando origem a uma verdade, a um real. E esse real, ele é uma verdade subjetiva. Ele pode ser transsubjetivado, ele pode ser desconstruído, ele pode ser reelaborado, ele pode ser qualquer coisa. Isso depende da interpretação. São julgamentos que a personalidade da humanidade, a personalidade da humanidade, eu digo que cada um tem sua personalidade, por isso que eu falo de humanidade. Eu quero trazer, não generalizar, mas eu quero trazer a questão do gênero humano, da antropologia do gênero humano para as questões das interpretações subjetivas. Quando eu percebo que o discurso ele vai ser criticado, vai ser ou aceito ou rejeitado, depende da conexão, depende de muitos fatores variáveis incontroláveis que a gente não tem noção, estão são meta-ontológicas, estão na ontologia da subjetividade, que tem seu imaginário e propriamente a gente pode imaginar qualquer coisa. Então, nesse imaginar qualquer coisa do ontológico, a gente pode ver que na metafísica, eu vou dar um exemplo, a gente pode imaginar que existem fractais para tudo quanto é lado, girando, acontecendo, luz. E nessa luz a gente vê que é mentira, é verdade? Não. É o Maia Coxa? É o envoltório da ilusão? Não é o envoltório da ilusão. Ou é o envoltório da ilusão se você está nessa fase. Se você não está nessa fase, você está na fase da verdade, você já descobriu, você está retilíneo, você está iluminado, está tranquilo. Se está tranquilo, está tudo bem. Então falando de verdade e discurso, o discurso ele é uma verdade, certo? O discurso ele é uma verdade, mas ele é uma verdade que vai ter a sua divisão. Essa divisão subjetiva, esse S barrado da subjetividade, ele é o que tem da alteridade um conjunto significatório e significável. Esse conjunto significatório e significável dá vazão à intersubjetividade. E nessa vazão à intersubjetividade a gente pode explanar que ela é oriunda da vontade de representar, a vontade de uma representação, de extrair do contexto uma nova sabedoria, uma nova perspectiva, uma nova ideação, na qual a gente não tem controle total, ou a gente tem um controle básico, um controle regular, um controle emocional, suficiente para dizer que aquilo que a gente vê, nem tudo que aquilo que a gente vê é real, nem tudo que a gente vê na caverna é real, entendeu? Na caverna, uma analogia platônica. A caverna é dentro da mente, entendeu? O holográfico. Então, se tratando de holográfico, de holografia, de metafísica, porque o holográfico ele é uma subdivisão da metafísica, entendeu? A gente pensa no holográfico, a gente pensa numa projeção astral, a gente pensa numa projeção espiritual, a gente pensa num raio gama que está ali, que tem uma virtualidade, nessa virtualidade tem um real da virtualidade. A gente se projeta e espelha, essa projeção dá no neurótico a sentença significatória de que ele vai constituir um comportamento cognitivo e conativo de representar a ignição do ser, desse ser, dessa ontologia que passou pela fase da experimentação para dar vazão, para dar lugar a um outro significante. Então a gente sempre tem do inconsciente
A fenomenologia que vai dar sequência à continuidade do fluxo. E o fluxo é super importante para a gente entender que nada na vida é eterno. Tudo que a gente passa, como diz Heráclito, tudo que a gente passa pelo rio, passando pelo rio uma vez, a gente não vai encontrar o rio do mesmo modo que a gente já encontrou na vez que a gente tinha passado antes. E na vez que a gente tinha passado antes, as pedras já se passaram, a água já é outra, tudo já fluiu, já se transformou. Mas a gente tem que entender que existe um eu, existe uma verdade, que essa verdade ela é iluminada, que nada pode mudar esse eu. E esse eu é o conhecimento de si mesmo, certo? O conhecimento de você mesmo, o conhecimento do mundo, sua bagagem, sua cultura, sua fé, sua razão, sua autonomia, sua personalidade, seu direito, suas conquistas, sua congruência, sua perspicácia, sua sensatez, sua sabedoria. Isso também se transforma ao decorrer do tempo. Tudo isso pode ser transformado ao decorrer do tempo para algo maior, algo de uma fé maior, algo que estava precisando ser transformado. Entendeu? Então, de filosofia para filosofia, a gente tem uma série de significantes diferentes, de uma lógica diferente, uma para com as outras. Eu não vou citar aqui agora uma comparação da filosofia da linguagem entre culturas, entre conhecimentos, porque a minha busca aqui nessa gravação desse vídeo, dessa live, é dar sequência a se tornar forte. E se tornar forte, ele está ascético. O ascetismo. O ascetismo ele é o caminho mais alto do asqueses. Asquese é o caminho mais alto da eclésia, certo? Da arete, termo grego. A arete é você estar 100% são. 100% são. Existe uma pessoa 100% sã nesse mundo? Eu faço esse questionamento para vocês. Existe uma pessoa 100% sã nesse mundo? Nesse mundo de loucuras, nesse mundo de pós-modernidade, nesse mundo de culturas transsubjetivas, de culturas que foram transsubjetivadas, de inversão de valores. Existe uma pessoa sã nesse mundo? Nesse mundo não existe, porque esse mundo já se passou. Mas o mundo, ele volta a ser mundo quando a gente percebe que a gente está nele. A gente vive dele, mas a gente não é dele. A gente não é dele. A gente não é desse mundo. Certo? De que mundo nós somos, então? A gente é do mundo? Não vou dizer. Não vou dizer de que mundo nós somos. Entendeu? Enfim. Vocês gostariam de uma explicação sobre a arete? Vou pegar um livrinho aqui. Muito bom. Só um momentinho. Só um momentinho. Só um momentinho. Arete. Isso é o que dá no planejar, entendeu? Pera aí, eu não imagino. 129. Enfim, eu não vou dar um exemplo do que é a arete, porque a arete está nesse livrinho aqui. Esse livrinho explica tudo sobre cultura grega. Ele é muito bom. Filosofia, ética, direito, moral e religiões no mundo. Tem uma certa análise comparada do discurso, desses discursos. E o que é o discurso? Para Foucault, Norman Foucault, o discurso são acontecimentos. Acontecimento é um discurso, certo? Um fato, uma realidade, uma legitimidade é um discurso. E esses discursos eles são analisados do ponto de vista psicanalítico também, na questão do sujeito psicossocial, sua esfera socioemocional, e que vão dando construtos sociais também ideológicos da sociedade burguesa, que cria ideologias para dominância, para manipulação, para
extração do valor para a mais-valia, entendeu? Em termos marxistas, da mais-valia, que é o lucro, entendeu? E vão dando tecido da polis. Essa é a polis. A polis, ela é uma cidade, é um termo para designar cidade. E a cidade, ela é boa, ela é ética, ela tem o ethos da cidade quando a cidade é feliz. Mas é louco a gente pensar que pode ser feliz 100%? Não. Se a gente for ler Sêneca, a gente vai ser feliz com o simples. E o simples lá de Sêneca, um filósofo grego clássico, muito importante, ele tem uma mistura eudaimônica de prazer com o simples, com o mais simples, que é o sublime. E o sublime, ele tem um toque, uma gentileza, uma profundidade incrível, certo? E é nesse ponto que eu quero chegar. Quando a gente é simples, a gente é forte. Sendo simples, a gente é forte. O complexo, às vezes, o peso do complexo, ele traz a cabeça pesada. E a cabeça pesada a gente pode sair de si. E saindo de si a gente tem um sintoma. E do sintoma a gente tem a retrogradação para o início desse discurso, dessa recordação, desse vídeo, que a gente tem toda uma elaboração arqueológica. Então eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Fiquem com Deus.